Olá, tudo bem com você? Concurseira, concurseiro, estamos aqui no canal da Central de Concursos para tratar desse assunto, a correção da prova do MPU, assunto arquivologia. Então, você que acompanhou o nosso Revenda a Tempo, vai ter a oportunidade agora de ver as resoluções de cada uma das questões de arquivologia comentada. Então, eu te convido a acompanhar no nosso quadro a primeira questão. Vamos a ela? Vamos ler a questão. Então, vamos à questão 101, a primeira questão de arquivologia que tratava do seguinte assunto. Olha só. Correspondência oficial em cujo envelope haja indicação de particular não deve ser aberta, mesmo que trate de assunto específico das atividades da instituição destinatária. Então, você vê aí que o gabarito é certo. Bem, vamos ao comentário da questão. Eu queria chamar sua atenção para a imagem que eu trouxe para vocês. Acompanhe a imagem na tela, onde a gente vai começar a interpretar e analisar essa questão. Vamos comentar a questão. Primeiro, olha o contexto da questão. Do que trata essa questão? Protocolo. Então, você acompanhando o Revenda a Tempo, você acompanhando nas nossas aulas também, que o protocolo é para acompanhar o recebimento do documento, para verificar onde o documento é armazenado e, principalmente, o objetivo do protocolo é aquele que nós tratamos em sala de aula, é poder resgatar o documento. Então, na imagem que eu preparei para vocês, eu mostro o seguinte, vamos a ela. Olha, protocolo, você tem dois tipos de documentos, os particulares e os sigilosos. Particulares são documentos pessoais dos servidores. Os sigilosos, de acordo com a nova lei do arquivo, se enquadra naquelas categorias de documentos sigilosos que mudou, a lei do arquivo mudou, nós tratamos disso. Reservado, secreto e ultrasecreto. Eu ainda queria chamar a sua atenção para isso que acabou de entrar aí, essa animação que acabou de entrar na tela. Ó, o protocolo deve separar as correspondências oficiais das particulares e a correspondência oficial de caráter sigiloso de caráter oficial. Mas nós vimos em sala de aula o seguinte, documentos particulares não devem ser abertos e outra, não devem ser nem registrados nos controles devidos do protocolo. Então, olha essa distinção que eu fiz para vocês. Acompanhe aí na imagem uma distinção bem simples, mas bem interessante. Dá uma olhada. Ó, classificação da correspondência. Oficial, trata de assuntos específicos da instituição. Oficial é da instituição. É espécie de comunicação mantida entre os órgãos ou entidades da administração pública federal, sempre formal. Logo embaixo, eu coloco lá, particular, e já faço a observação que daria o subsídio, daria o embasamento para você responder essa questão. Particular, não deve ser aberta e nem registrada em qualquer sistema de controle. Olha lá, trata de assuntos particulares ou pessoal, é uma espécie informal de comunicação utilizada entre as autoridades ou servidores da instituição pública ou pessoas estranhas à administração pública federal. Então, meu querido, você, minha querida, que acompanhou nossas aulas presenciais e acompanhou também o Revenda a Tempo, resolveria essa questão sem nenhuma dificuldade, ok? Bem, a questão 102, ela já trata de um outro assunto. Então, eu já convido a você a acompanhar no nosso quadro, na nossa tela, a questão 102. Vamos a ela? A significação orgânica entre os documentos é a característica fundamental dos arquivos, de modo que um documento destacado do seu conjunto pode perder o valor. A questão é uma questão correta. Então, meu querido, essa questão aí trata de princípios da arquivologia ou princípios da arquivística, perfeito? Na nossa tela, vamos acompanhar, eu estou contextuando, eu estou colocando essa questão dentro dos diversos contextos que nós trabalhamos em sala de aula. Daí, contexto, princípios da organicidade. Documento orgânico nada mais é do que a organicidade de um documento de arquivo. Olha a base
para a gente responder essa questão. O termo organismo é indicativo de uma empresa, organização, instituição ou empresa jurídica. Perfeito, é um organismo. E outra coisa, organismo é o conjunto de pessoas que tem como finalidade a realização de objetivos comuns, ligados a uma mesma missão, que são os órgãos públicos, são os documentos, os locais onde os documentos são guardados. Que esta seja pública ou privada. Nós vimos também que os documentos podem ser gerados por entidades públicas ou privadas. Isso está na definição de arquivo de documentos dentro do Dicionário Arquivístico Internacional. Nós vimos isso em sala de aula. E que pode ser considerada pessoa moral. Jean-Yves Rousseau. Então, essa é a definição, é o embasamento da questão. Outra coisa que eu queria que você visse. Isso nós trabalhamos também em sala de aula. Princípio da organicidade. É isso que embasa a questão. A organicidade é a qualidade segundo o qual os arquivos espelham a estrutura, funções e atividades da entidade produtora, acumuladora e suas relações internas e externas. Então, meu querido, você que acompanhou essa aula, nossas aulas de arquivologia, você que acompanhou o Revendo a Tempo, você sabe, eu tenho a característica, professor Eduardo Benjamin, de resumir as coisas para os meus alunos. Então, esse princípio da organicidade, que foi tão importante nessa questão e foi tratado em sala de aula, ele foi resumido para vocês, dessa maneira aqui, que eu convido vocês a acompanhar o resumo aqui. Dá uma olhada na nossa imagem. Olha o que você tem que saber em termos de resumo do princípio da organicidade. Olha lá, os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades da entidade produtora ou acumuladora. O que é isso? O princípio da organicidade determina que os documentos refletem a própria estrutura do órgão que ou acumulou ou o órgão que o gerou. Então, documentos de arquivo são aqueles documentos produzidos ou recebidos. O acumular é isso, quando o órgão recebe o documento. Eu chamo a sua atenção também para um outro princípio que vai ajudar a gente a entender que essa questão está certa. Quando o documento é retirado do conjunto principal, ele perde seu valor. Dá uma olhada nesse outro princípio aqui, ó. Princípio da ordem original. Versa sobre a ordem e fluxo que os documentos de arquivo foram produzidos ou recebidos pela entidade produtora. A ordem original seria aquela em que os documentos de um mesmo produtor são agrupados conforme o fluxo das ações que os produzidos ou receberam. Junto com isso que você está acompanhando aí, o princípio da indivisibilidade ou integridade, não resta dúvida que aquela questão tratada pelo CESP, o NB, está correta, né? Então, olha lá, o primeiro item aí do princípio da indivisibilidade chama a sua atenção, dispersão. Os documentos não podem ser dispersos, eles não podem ser separados. É justamente isso que trata a questão da prova. Então, não pode haver dispersão, acompanha na animação, não pode haver mutilação, não pode haver alineação, destruição ou adição indevida, não pode se juntar nada a esse documento. Meus queridos, com isso e com esses princípios todos que você acompanhou em sala de aula, não resta dúvida aonde você colocaria a bolinha nessa questão 102. Perfeito? É uma questão até, vamos considerá-la aí, uma questão para quem estudou, quem acompanhou, quem assistiu nossas aulas, uma questão até de uma certa simplicidade, ok? Bem, a questão seguinte, pessoal, é a questão 103. Vamos a ela? Vamos ler a questão? Compete ao Arquivo Nacional definir as normas gerais e estabelecer as diretrizes para o Sistema Nacional de Arquivos, bem como promover o interrelacionamento de arquivos públicos e privados. Lógico, meu querido, lógico, minha querida concurseira, que essa questão está errada. Está errada. Eu chamei muita atenção sobre isso. Eu chamei muita atenção e falei para vocês que existe um órgão
que é o órgão, até brinquei, né, na sala de aula, é o órgão que manda prender, manda soltar, que dentro da arquivologia, dentro da questão documental no Brasil, é o órgão principal. O nome do órgão é CONARC, Conselho Nacional de Arquivo. Perfeito? Na nossa aula do Revendo a Tempo, você que assistiu a aula, você pode se lembrar desta imagem que eu vou pedir para você dar uma olhada agora. Olha que imagem bonita, pessoal, olha que lindo. Esse daí é o Arquivo Nacional. Então, por que eu estou trazendo essa imagem para vocês? Porque a questão da prova está dizendo que é esse órgão, Arquivo Nacional, que está lá no Rio de Janeiro, tá? Olha que bonito o Arquivo Nacional. É ele que cuida das diretrizes da arquivologia, documentação, gestão documental aqui no Brasil. Perfeito? Eu chamo a sua atenção para dizer que o Arquivo Nacional está ligado ao Conselho Nacional de Arquivo. Mas uma coisa é estar ligado, outra coisa é ela ter gerência, que ela não tem, que o Arquivo Nacional não tem, sobre a questão documental no Brasil. Então, dá uma olhada na tela, ó. Esse endereço aí é o endereço que você pode entrar, um endereço interessante. Esse é o endereço do CONARC, perfeito? O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivo. Quando você entra lá no CONARC, você tem a seguinte informação. Olha a informação que eu trouxe para vocês. O Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, é um órgão colegiado, nós explicamos em sala de aula aqui que é isso, vinculado ao Arquivo Nacional. Então, o CESP, aqui comigo, o CESP pegou esse gancho da vinculação para fazer uma pegadinha em cima de você. E você não caiu, tenho certeza que você não caiu. Você assistiu nossas aulas, você acompanhou o nosso Revendo a Tempo, você está ligado no nosso canal central de concursos. Então, quem está ligado sabe que quem determina as coisas, pessoal, quem determina as diretrizes é exatamente o CONARC. Dá uma olhada nisso aqui. A lei de arquivo, né, de 91, ela disse que os arquivos são competência do governo, a manutenção dos documentos, a preservação, e que os arquivos são para o governo ter acesso, inclusive para a pessoa física, todas as pessoas terem acesso. Isso remonta até à Revolução Francesa, que eu contei e tal, tudo mais. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para você é isso daí, ó. A lei 8.159, que foi a primeira lei do arquivo, ela criou o CONARC. E o CONARC, pessoal, no seu artigo 1, dá uma olhada aí na animação, artigo 1 do CONARC, olha lá. Definir a política nacional de arquivos públicos e privados, exercer orientação normativa, é o CONARC que é o gestor, é o CONARC que comanda as diretrizes da arquivologia ou da toda a questão documental do governo aqui no Brasil. E outra coisa, estabelecer diretrizes para funcionamento do SINAR, Sistema Nacional de Arquivo. Então, meus queridos, eu queria que você se lembrasse do seguinte, perfeito? Eu queria que você se lembrasse do seguinte. Você que acompanhou a nossa aula, você se lembra muito bem dessa imagem aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem que nós apresentamos na tela, que nós apresentamos aqui na tela e que foi apresentada em sala de aula também, é uma imagem significativa, porque essa imagem ilustra bem. O CONARC, ele atua nas 3 esferas, municipal, estadual, federal, como você pode ver na imagem. Ele atua também nos 3 poderes. Está lá, poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. Então, esses órgãos com relação à documentação, todos eles orbitam em volta do CONARC. Então, dá para ali na imagem saber que o órgão principal é o CONARC, que tem no SINAR, atenção, no Sistema Nacional de Arquivo, o seu órgão, ou o seu braço operacional. Então, você se lembra, o CONARC determina as normas, as diretrizes. Você também se lembra, o SINAR é o órgão que vai ver se as normas e as diretrizes estão sendo cumpridas. E com isso, pessoal, você resolveria muito, mas muito tranquilamente essa questão
que dizia aí, de forma absurda, que é o Arquivo Nacional o órgão responsável pelo controle da gestão documental, arquivologia ou normas, diretrizes da questão documental no país. Isso é uma mentira, é o CONARC. Então, não tem dúvida nenhuma, a questão está bem explicadinha aí para vocês, você entendeu? Aliás, você até acertou essa questão na prova, tenha certeza disso. Vamos à questão seguinte? Vamos à questão seguinte. O acondicionamento de fotografia em arquivo deve ser realizado em um folder confeccionado em papel de pH neutro, método diferente do utilizado para a guarda de negativos, em que devem ser acondicionados em envelopes confeccionados em papel de pH básico ou polietileno. Meu querido, minha querida, essa questão já é uma questão mais complexa, né? Essa questão fala sobre armazenamento de fotografia, filmes e tudo mais. Então, vamos começar a entender a questão, percebendo em que contexto da arquivologia ela se enquadra. Então, vamos à tela, vamos à tela. Tá? Você sabe que essa questão está errada, vamos à tela. A questão, pessoal, trata de conservação. Dentro de arquivologia, eu gosto que o aluno se situe, né, na questão, então eu chamo de contexto. Dentro da arquivística, a conservação, como você está vendo aí, ela serve para garantir aos documentos de arquivo o condicionamento, o armazenamento, a preservação e a restauração. Então, essa questão especificamente diz respeito ao acondicionamento ou condicionamento, que é a guarda do documento. Perfeito? Dá uma olhada aí o que eu trouxe para vocês. Dá uma olhada aí, acompanha aí. Acondicionamento. O material fotográfico recebe um tratamento diferentemente dos demais devido às suas características físicas, porque ele apresenta duas camadas, uma de suporte e outra portadora da imagem. Então, meu querido, você se lembra, todo documento tem duas características. A informação que ele traz e o suporte aonde ele está armazenado. Então, durante as aulas, você se lembra, eu, de forma aleatória, escolhi algum aluno e falava assim, aluno, você está trazendo um documento, você está carregando um documento aí, você está vestindo o documento. Aí o aluno fala, poxa, eu estou vestindo o documento. Eu digo para esse aluno o seguinte, dá uma olhada na sua camisa. Aí o aluno verifica a camisa dele e verifica que na camisa dele tem lá uma inscrição, I Love Nova York, não sei. Tá? Aí fala, isso é um documento. Aí eu falo assim, o documento está no seguinte suporte, tecido. Então, pessoal, um jornal é um documento. O suporte do jornal é papel, é o mesmo suporte da sua apostila. Um vídeo em DVD é um documento. O suporte do vídeo, nesse caso, né, é o DVD. Nessa linha, eu peço para você me acompanhar novamente ao quadro. Olha o que o autor disse. Né? O autor disse, Hendricks. Ele disse o seguinte, o material fotográfico recebe um tratamento diferente. Por quê? Porque ele tem duas camadas, um suporte e a própria imagem. E por ser fotografia, né, pessoal, você sabe, o cuidado tem que ser redobrado. Olha só, conservação de coleções fotográficas. Filmes ou papéis devem estar sempre protegidos de danos físicos e sempre em contato direto com invólucros de boa qualidade. É isso que está tratando a questão da prova. E eu continuo embasando a questão, dando subsídio para você entender a questão. Dá uma olhada ali na conclusão. Os papéis e os plásticos usados nas confecções da embalagem devem estar de acordo com normas técnicas internacionais, que são normas que são testadas para garantir a preservação do documento.
Afinal, quando armazenamos um documento, guardamos um documento, nós temos que ter isso. E essa questão trata disso. Você vê lá que ela trata de PHs, de documento, né, do envelope onde vai ficar o documento, e é isso que você tem que começar a entender agora. Quer ver uma coisa? Na tela, olha a imagem que eu trouxe para vocês. A fotografia, ela pode estar em 2 suportes, no papel fotográfico e no filme fotográfico. Perfeito? Então, é o que o autor disse, ele traz duas, né? No caso da foto, ele traz a imagem, que é o documento, e o suporte do papel. No negativo também, o negativo é o rolo de filme. Pessoal, o CONARC, do qual nós falamos agora, ele tem as seguintes normas para armazenamento. Acervos de fotografia, filmes, meios magnéticos e ópticos devem estar acondicionados em condições climáticas especiais. Baixa temperatura e umidade relativa. O CONARC, pessoal, define essas temperaturas que você está vendo aí e a umidade relativa do ar que você está vendo aí. Então, quando nós falamos que a arquivologia é um assunto sério e que nós devemos nos preparar para a prova, nós devemos nos preparar para uma questão dessa, altamente técnica e difícil, perfeito? Agora, professor, aonde está o problema dessa questão? Então vamos continuar aqui no embasamento da questão. Ó, os documentos devem ser acondicionados em invólucros apropriados que asseguram a sua preservação, ponto. Pessoal, dá uma olhada nessa imagem aí. A fotografia está sendo acondicionada em um material apropriado. O que são? São envelopes de papéis com pH, pessoal, com pH, ó, próximo a 7, neutro. Aí entra aquela velha história, né? pH mais baixo, ácido. pH 7 é o pH neutro. E pH mais alto que 7 é o pH alcalino, que na prova aí ele chamou de pH base. E o erro da prova está ali, pessoal. Ó, alguns casos exigem pH de 7,5 e 8,5. Mas isso, pessoal, é só quando a fotografia já está no papel. E quando a trama do papel tem alguma característica especial, ela tem que ser colocada em invólucros, né, vamos dizer assim, com esse tipo de pH. Agora, olha que questão complexa essa. Por quê? Porque negativo, pessoal, não se enquadra nisso. E se a gente voltar na questão, olha lá, o grande problema da questão, tem que ter um poder de discernimento, um poder de interpretação muito grande nessa questão. O grande problema dessa questão está aqui, ó. Para a guarda de negativos, que devem ser acondicionados em envelope confeccionados em pH básico. Olha a pegadinha aí, pH básico. pH básico, pessoal, é pH alcalino. Então, o CESP tem essa questão da multidisciplinaridade. Fazer prova do CESP existe uma cultura grande. Então, se você não lembrar lá da aula de química, que pH alcalino é para cima de 7 e pH base é a mesma coisa, você fica em dúvida nessa questão. Por quê? Volto a insistir. pHs alcalinos são indicados, envelopes com pH alcalinos, tá? São indicados naquelas situações em que a fotografia tem na trama do papel características diferenciadas. Olha como essa questão foi complexa, perfeito? Então, você tem que ter toda essa cultura aí para você poder responder a questão, ok? Vamos à próxima questão, que é a questão que finaliza a prova do MPU, é a questão 105. Vamos acompanhar a questão aqui na nossa tela? O método de laminação é o que mais se aproxima do método ideal de restauração de documentos, dado que eleva a resistência do papel sem a perda da legibilidade e flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e pragas. Então você vê aqui o gabarito dá como alternativa correta a alternativa C. Meus queridos, sem problemas, foi um assunto tratado em sala de aula. Nós falamos até nessa parte, aí até me lembro que os alunos
se surpreenderam com os métodos de conservação, de preservação, de restauração. A gente falou de método de gelatina, né, que mergulha documentos de gelatina, mas aí nós falamos também que esse método é propenso a fungos, né? Então, todo esse assunto foi discutido. Inclusive, esse assunto de laminação e outras características, né, ou outros métodos de restauração e preservação do documento. Vamos acompanhar o que é o método de laminação que nós tratamos em sala de aula. Vamos na nossa tela, olha aqui, ó. Olha lá, essa questão, dentro do contexto, ela tem a ver com restauração de documentos, perfeito? Olha lá, laminação. É uma técnica que envolve o documento nas duas faces, né? De um lado e do outro, com uma folha de papel seda e outra de acetato de celulose, perfeito? O acetato de celulose é aquela folha, aquele acetato que parece um filme, parece um plástico, né? Colocado numa prensa hidráulica. O acetato de celulose, por ser termoplástico, o que acontece? Ele muda os seus componentes físicos a partir do momento que ele é aquecido, daí o termo, né? Termo é calor, e adere ao documento juntamente com papel de seda e dispensa o uso de adesivo. Então, eu até falei em sala de aula que as pessoas poderiam entender isso como uma espécie de uma plastificação do documento. E isso visa o quê? Isso, lógico, que visa dar durabilidade no documento, preservação do documento. Agora, vamos continuar. Acompanhem comigo aqui, por favor. A durabilidade e as qualidades permanentes do papel são assegurados sem a perda da legibilidade e da flexibilidade, tornando-o imune à ação de fungos e pragas. Então, meu querido, você que acompanhou a nossa aula, sabe que com essa informação, simplesmente nesse slide, você poderia resolver a questão. Agora, nós não podemos, né, temos que explanar tudo, você vê também que esse processo de laminação, pessoal, ele está sendo substituído de forma gradativa por um método que os arquivistas, pessoal que estuda a preservação de documento, o próprio CONARC, que define as normas, com esse método aqui. Dá uma olhada nesse método aqui, o método de encapsulamento ou método de encapsulação. E olha a imagem que eu trago para vocês. Um documento sendo encapsulado. Não é laminado, hein? É uma técnica, até uma técnica mais interessante. A técnica da encapsulação, pessoal, ela permite que o documento seja, abre parênteses, abre aspas, desencapsulado, fecha aspas. Então, como o documento fica solto dentro do poliéster ali, é uma película de poliéster, e na hora que na imagem aí, acompanha a imagem, na hora que ele vai ser selado, ele é selado com uma margem, né, com um espaço aí, um espaço do lado dos documentos, para o documento ficar solto aí dentro dessa lâmina, e isso, pessoal, garante a reversibilidade do processo, coisa que a laminação não permite. Então, meus queridos, com isso, a gente conclui aí a correção das provas do MPU, esse assunto da arquivologia, é um assunto apaixonante, apaixonante. As pessoas entram na sala de aula sem saber o que é arquivologia e depois falam, nossa, professor, como isso é bacana. Nossa, professor, como tem assuntos dentro da arquivologia. Então é isso, pessoal, não se esqueça, é a arquivística, a arquivologia que proporciona tudo isso. Preservação de documentos, guarda de documentos e coisas do tipo. Então, você que acompanha nossas aulas, você que é um aluno assíduo aí, e também acompanha o nosso canal de concurso, canal da Central de Concurso, com certeza não teve problema para resolver essa questão. Então é isso aí, ficamos por aqui, um grande abraço e nos encontramos por aí. Foi um prazer.